glória ao nome do Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Jesus
presença de Jesus. Exalte ao Filho de Deus. Quer dizer, Jeová é a salvação. Ele é a nossa salvação. Ele é a salvação da sua vida. Chame pela salvação da sua família. Chame pela salvação do seu casamento. Chame pela salvação dos seus sonhos. Jesus, Ele está aqui. Jesus, Jesus, o nome mais doce. Neste lugar, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu estás entre nós. Nós podemos sentir a Tua glória neste lugar. Oh, Espírito Santo, ministra em nossos corações, ó Deus. Ministra em cada vida aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, continua entre nós, Pai, bradando no coração da Tua igreja, Senhor. E nós exaltamos ao Teu santo nome, Jesus. Aplauda o nome dele, porque é maravilhoso. Só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Aplauda mais forte, igreja, porque é para Jesus. É para Jesus e Ele merece o nosso melhor. Aleluia! Gênesis, capítulo 22. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 22, no verso 1. Vou passando aqui que eu vou manusear aqui, tá bom? Quantos encontraram aí? Digam amém. Esse tá facinho, né? Gênesis, capítulo 22, no verso 1, diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá.
sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão, ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu lugar àquele nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos reunir aqui nessa noite como igreja, para sermos ministrados pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco, Senhor. Que não seja eu, mas o teu Espírito, Pai, falando com cada um de nós aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Meditando nessa palavra, irmãos, que todos nós já conhecemos de cor e salteado, o Senhor falou comigo nessa madrugada, e falou comigo de uma maneira muito forte, orando ao Senhor e pedindo direção para que Ele falasse conosco, trouxesse uma palavra que de fato nós pudéssemos sair daqui como nós fazemos a oração no início, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que possamos sair daqui renovados, transformados, diferentes. Essa é a nossa oração contínua. É isso que nós oramos e pedimos para que o Senhor faça nas nossas vidas, que a cada culto não seja apenas um culto, mas seja um dia de renovo, seja um dia de transformação, seja um momento que a gente venha, descarregue todo o nosso eu, descarregue todas as nossas ansiedades, os nossos sofrimentos aos pés do Senhor, para que possamos sair daqui de fato transformados. E aí, orando ao Senhor, Deus, o Espírito Santo me levou até essa passagem de Gênesis, onde nós todos já lemos, já ouvimos inúmeras pregações que falam a respeito do sacrifício de Isaque. E eu li, reli, li mais uma vez, li de novo, porque tinha algo aqui que o Espírito Santo queria ministrar no meu coração. E a princípio, quando eu comecei a ler Gênesis, e todo mundo se simpatiza com a história de Abraão,
Todo mundo que ouve ou que lê a história de Abraão vê ali um amor tão grande por Deus, vê uma devoção por Deus tão grande que todos nós queremos ter igual, queremos ter a mesma fé que Abraão, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que se nós não tivermos fé, nós não vamos ver os nossos milagres acontecendo. Aí a gente vai e vê que Abraão foi chamado o pai da fé, chamado amigo de Deus. Então é impossível a gente não ler a história de Abraão e não querer ter essa essência na nossa vida, querer nos simpatizar com a história dele. E aí eu li essa história mais uma vez, e já no meu conhecimento, na bagagem, já comecei ali a rabiscar alguma coisa sobre o sacrifício. Não tem como falar de Abraão e Isaac sem a gente falar de sacrifício, porque foi um marco na história de Abraão, foi esse sacrifício. Eu comecei a rabiscar alguma coisa ali. Temos que entregar o nosso Isaac, temos que sacrificar o nosso melhor, temos que oferecer para Deus o nosso melhor. E aí eu comecei ali a vir no esboço, caminhando pelo esboço, até que eu parei no momento, falei, não é isso. O Espírito Santo falou, agora você vai deixar eu falar ou você vai continuar pelo teu conhecimento? Eu amassei, deixei de canto ali e ouvi o que o Senhor queria falar comigo. E o Senhor ministrou no meu coração algo que eu nunca tinha pensado dessa forma. Não sei se você já pensou dessa maneira, se o Espírito Santo já ministrou dessa forma no teu coração. Mas o que o Senhor trouxe no meu coração é que Deus, Ele não quer o nosso Isaac. O Senhor, Ele não quer o teu Isaac. Como assim, pastor? Eu entendi pela vida de Abraão que Deus, Ele não quer o nosso Isaac. O que é o nosso Isaac? O Isaac na vida de Abraão é a promessa que ele esperou por anos e anos para ser cumprida. O sacrifício de Isaac simboliza eu pegar o meu melhor, tudo aquilo que eu sempre sonhei, tudo aquilo que eu sempre quis conquistar, tudo aquilo que eu batalhei para possuir, que o Senhor me abençoou, me deu, e eu ofertar ao Senhor de alguma maneira, ou nem que seja eu consagrar ao Senhor de alguma forma. Então quando nós ouvimos, Deus, Ele quer que você sacrifique o teu Isaac para Ele. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Sacrifique o teu Isaac, entrega o teu Isaac nas mãos do Senhor. O que é o teu Isaac? Aí a gente pensa, o meu Isaac, aquilo que eu mais queria, o meu Isaac é o meu casamento, o meu Isaac é o meu filho, o meu Isaac é o meu trabalho, é o meu carro, é aquilo que eu estou dando mais valor do que a presença de Deus, e etc e tal. Mas aí a Bíblia diz que Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E essa porta, o que ela simboliza? Simboliza as bênçãos que o Senhor nos dá, simbolizam as oportunidades que o Senhor nos dá. Então se a Bíblia diz que aquilo que o Senhor nos dá, ninguém toma, então por que Deus, Ele quer o nosso Isaac? E aí eu fui meditando aqui, e antes da gente entender o porquê que Deus, Ele não quer o nosso Isaac, eu quero que você entenda que Deus, Ele espera de nós um sacrifício. Diga assim: Deus, Ele espera de mim um sacrifício. Que sacrifício é esse? Como que eu vou sacrificar algo para Deus? Pastor, é pregado aqui que nós não precisamos mais caminhar com sacrifícios. O maior sacrifício já foi feito, que foi a morte de Jesus naquela cruz. Como assim, pastor? Agora nós precisamos sacrificar. E para esse sacrifício que nós precisamos, irmãos, na história de Abraão, no sacrifício de Abraão, nós encontramos algumas fórmulas, nós encontramos alguns métodos, algumas verdades, como a gente queira chamar, que nós precisamos praticar para que a gente possa entregar esse nosso sacrifício para Deus. Para que o sacrifício de Abraão fosse oferecido da melhor forma para Deus, ele seguiu ali alguns ritos, algumas verdades, algumas práticas, que se eu e você queremos ofertar algo de valor para Deus, nós precisamos seguir. Diga assim: eu preciso sacrificar algo de valor para Deus. Amém? Não é para você pôr a mão no bolso, não, irmãos. Quem está aqui com a gente já conhece o nosso ritmo. Se tivesse visitante aqui hoje, já ia falar:
que hora que eu vou embora, né? Ou quanto que esse pastor vai pedir agora? Meu Deus, qual que vai ser a bolada da vez? E aí eu comecei a observar aqui algumas verdades, algumas fórmulas que nós precisamos adequar para que esse nosso sacrifício que Deus espera de nós seja válido. Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender, está lá no verso 1. Primeira verdade que a gente precisa entender é que Deus é quem prova os seus filhos. Lá no verso 1 começa dizendo: depois de algum tempo. Que tempo é esse? Aquele tempo que você fala assim: estou estranhando, está diferente, alguma coisa tá para acontecer. Por quê? Porque está tudo bom. Sabe, já passou por isso? Quando você fala assim: eu não sei não, mas alguma coisa tá para acontecer aí. Mas por quê? Porque minha vida está uma paz, está um sossego, eu estou tranquilo. No meu casamento não está tendo nenhuma briga, lá no trabalho está tudo bem. É aquele tempo que o Senhor Ele te dá de descanso. É aquele tempo que você está desfrutando da bênção que o Senhor te deu. E a Bíblia diz: e depois de algum tempo, Deus colocou Abraão à prova. Depois de algum tempo, que tempo? Algum tempo que Abraão teve para curtir Isaac. Algum tempo que Abraão teve para mimar Isaac, para aproveitar bem a presença do filho dele. Deus chega e coloca Abraão à prova. Abraão começa a passar por um momento ali de provação. E aí a gente aprende algumas coisas com Abraão. Que Abraão, em momento algum, eu não sei se a Bíblia foi um resumo daquele acontecido, se Moisés, quando ele escreveu, ele não quis entrar em detalhes, ou o Espírito Santo não deu detalhes da conversa. Mas se para Abraão ser chamado o pai da fé, eu acredito que Abraão não relutou. Eu acredito que no meio da conversa, ou melhor, que não teve uma conversa do tipo: Deus, mas Isaac, por que Isaac, Senhor? O Senhor tem certeza que tem que ser o Isaac? Não pode ser o Ismael? Eu vou lá no deserto, eu busco Ismael, é filho meu também, Deus, não pode ser ele. Eu acredito que não teve essa reluta, não teve essa renúncia de Abraão. A Bíblia diz que Abraão ficou em silêncio. E foram caminhando no caminho de 3 dias em silêncio. As palavras trocadas ali que a Bíblia menciona foi quando chegaram no pé do monte, que ele olha para os servos e diz: fiquem aqui com o jumento, que eu e o moço vamos adorar, e voltamos. E depois, chegando no caminho, na subida do monte, eles trocam outra palavra, onde ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Mas o caminho foi um caminho de silêncio. E o que a gente aprende com isso? Que a melhor resposta para a nossa aprovação é o nosso silêncio. Por quê? Porque o que significa a prova? Aplicando na nossa vida diária, a gente que estuda, você que estuda ou já estudou, para que você fazia? Passava por uma prova, para ver se você tinha aprendido a lição. É ou não é assim? Passava ali o bimestre, o professor ensinando, explicando a matéria, e aí chegava no final do bimestre, vinha aquela semana de prova. E aí você olhava depois das suas notas e falava: eu aprendi a lição. Ou você olhava e disse: meu Deus, ano que vem eu vou ter que rever essa lição porque eu não aprendi a lição. Então na escola é assim, a gente aprende a lição para poder fazer a prova. E com Deus a gente tem que entender que é diferente. Deus, Ele nos coloca na prova para a gente aprender a lição. Deus, Ele caminha no inverso das coisas. E por que Deus faz isso? Porque no meio da prova, irmãos, surgem 2 tipos de pessoas. Não é que surgem 2 tipos de pessoas, é que se manifestam, como que eu posso dizer, se declaram. 2 tipos de pessoas. No meio da provação surgem os murmuradores e os adoradores. Você está entendendo isso? Por que Deus Ele nos coloca na prova? Porque a Bíblia diz que Deus está em busca, os seus olhos estão sobre toda a terra procurando verdadeiros adoradores. Então o Senhor Ele nos coloca à prova, porque durante a prova Ele vai reconhecer em nós se nós somos murmuradores
ou se nós somos adoradores. Porque um adorador, ele passa pela prova, ele pode ter uns momentos de desânimo, mas ele não abandona aquilo que Deus pediu. Momento de luta, de provação, ele pode ter alguns momentos que ele até pensa em olhar para trás, mas ele não olha, porque ele sabe que o que está guardado, ninguém vai tomar. Porque ele sabe que o que Deus tem preparado é melhor do que esse momento que ele está passando. Já o murmurador, ele caminha o caminho inteiro às vezes, murmurando, reclamando, questionando. E aí chega na hora que seria para ele receber a bênção, ele não recebe. Por quê? Porque foi reprovado. Eu tinha um professor na 7ª série, assim que eu cheguei, que eu mudei para Paranaíba. Eu não gostava dele. Depois eu conheci ele não como professor, ele é mecânico também. Aí fizemos uma amizade fora da escola. Então parei de pecar, porque eu tinha um ódio dele. Que ele era muito bom professor de matemática. Ele era muito bom em matemática. Ele fazia umas contas assim que eu falava, meu Deus. Mas a explicação dele não era boa. Ele explicava muito rápido, não tinha paciência para explicar. E aí, enquanto ele estava explicando do jeito dele, eu ficava lá atrás. Eu fui um aluno, irmãos, que não muito exemplo, tá? Eu ficava lá no fundão, e ele lá explicando, e eu ficava lá atrás remoendo, falando da matéria, mas não parava para tentar entender. Esse professor não sabe explicar. Esse cara não sabe explicar o que ele está fazendo, ele já está passando para conta. Agora que eu ia copiar, ele apagou. E eu ficava reclamando durante as aulas dele, ao invés de tentar prestar atenção. Resultado, não aprendi nada. Hoje, graças a Deus, tem aí o celular com a calculadora instantânea. Porque se dependesse das aulas que ele passou naquela época, todo mundo fala até hoje que ele foi o melhor professor de matemática de Paranaíba. Excelente. Mas eu não conseguia, eu tinha uma birra com ele, e eu ficava reclamando durante a aula dele, não parava para prestar atenção. E o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Porque às vezes é assim. Às vezes é assim. A gente diz que ama a Deus, enquanto Deus está nos abençoando. Porque na hora que Deus nos prova, mas eu não sei por que Deus está permitindo isso, mas eu não sei por que Deus está deixando eu passar nisso, mas meu Deus do céu, financeiro de novo, Senhor, prova em outro lugar. Eu falava isso, Deus, mas nessa área de novo, dá uma aprovação em outra área, né? Deixa eu descansar essa área. E a gente passa o caminho inteiro, mas Deus, por que isso, por que aquilo? E não para tentar entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Resultado, vamos reprovar. Então, irmão, se você não sabe o porquê da aprovação, não tenta entender. Não precisa entender. Os mistérios de Deus não são para ser compreendidos, são para ser vividos. Quando nós nos calamos diante da aprovação, a gente começa a entender coisas que estavam aqui do nosso lado, coisas que estavam tão fáceis de entender, mas porque a nossa murmuração, a nossa boca não parava um minuto, que a gente não conseguia ouvir a voz do Espírito Santo. A gente cantou aqui no segundo hino: quero ouvir o som dos céus. É fácil a gente querer ouvir o som dos céus, mas é difícil a gente tapar os ouvidos para o som do mundo para conseguir ouvir o som dos céus. Durante a prova, queridos, o céu, ele está o tempo inteiro nos dando direção. Durante a nossa provação, os céus, eles estão se comunicando com a gente. Olha, vai para a direita, vai para a esquerda, vai por tal lugar, faça isso. E por que a gente se perde? Porque enquanto o céu está dizendo para nós, continua firme, não desiste, o mundo está falando para nós, desiste, larga a mão dessa vida, desiste desse sonho, para com isso, desiste dessa família, desiste desse casamento. E a gente fica, igual o Silvio Santos lá, não sei se vou, se fico, não sei se fico ou se vou, eu não sei para que lado que eu vou, ai meu Deus, o que é que eu faço? E a gente fica perdido, rodando 40 anos no deserto. Por quê? Porque não aprendemos a ouvir a voz de Deus. Antes a gente quer entrar no grupo dos murmuradores. Então, primeira coisa, queridos, para você passar pela tua prova e oferecer o teu sacrifício, o sacrifício que Deus quer de você, silêncio. Faça silêncio. Faça silêncio. Se for preciso, dobra o teu joelho, fique em silêncio.
Mas aí o irmão não aprendeu ainda a orar e dobra o joelho só para reclamar, só para murmurar, só para colocar Deus na parede. Então às vezes o conselho que eu dou, irmão, dobra o joelho e fica em silêncio. Fica em silêncio, mas dobra o joelho, fica lá, tira um tempo com Deus e fica calado. Fica tentando alcançar, ouvir a voz de Deus. Porque um segundo que você parar de reclamar já vai ser um efeito na tua vida. Pode ser que você não ouça, mas só esse momento que você parou de reclamar já vai ter um efeito. Então o primeiro passo para a sua vida, para o teu sacrifício ser oferecido de uma maneira que agrade a Deus. Primeira coisa, não questione o porquê das provações que se levantarem contra você. Não murmure, faça silêncio quando for preciso e continue sendo um adorador. Diga comigo, eu preciso aprender a fazer silêncio. Diga, eu preciso entender que a provação vem antes da minha vitória. Amém? Primeira coisa que Abraão entendeu, que a aprovação vinha de Deus, e que se a aprovação estava vindo de Deus, é porque Deus de alguma forma iria recompensá-lo. Amém? Segunda coisa que a gente precisa entender, o que Deus espera de nós é obediência. A Bíblia diz que costumeiramente Abraão oferecia sacrifícios a Deus. Era uma rotina para Abraão. Abraão era um adorador, e no meio da adoração havia o sacrifício. Então já era de costume para eles oferecer sacrifícios para o Senhor. Só que nessa ocasião, Deus chegou em Abraão e falou: Abraão, oferece o teu filho Isaque. E aqui tem uma coisa que eu quero que você entenda também. E aí ele diz: vai até a terra, até Moriá, e oferece o teu filho lá. Por que Deus falou para Abraão ir tão longe? Por que Deus ele quis que Abraão oferecesse o seu filho lá em Moriá, a caminho de 3 dias? Porque Deus conhecia o coração de Abraão. Primeira coisa, Deus sabia que Abraão era obediente o suficiente, irmãos, para se falasse para ele: Abraão, oferece teu filho agora. Talvez não daria nem tempo do anjo bradar, e ele já ia ser na sala mesmo, ia ser em qualquer lugar, porque Deus conhecia a obediência no coração de Abraão. Isso é uma coisa. Por que a caminho de 3 dias? Porque durante 3 dias Abraão teve que ficar remoendo: eu vou matar o meu filho, vou ter que sacrificar o meu filho. Foram 3 dias, irmãos, que ele teve a oportunidade para desistir, para voltar atrás. Por que às vezes a gente espera tanto um milagre, que aos nossos olhos parece que está tão fácil de acontecer, e às vezes demora tanto, às vezes não vem? Porque o Senhor conhece o nosso coração, sabe que se nos desse no exato momento, a gente não administraria como deve, a gente não se relacionaria como deve, não aproveitaria como deve. Então o Senhor ele nos dá tempo para a gente entender o que o Senhor quer que a gente aprenda. O Senhor nos dá tempo para a gente entender o propósito dele com aquele milagre que ele vai nos dar. Então Deus ele disse a Abraão: vai até a terra de Moriá. E Deus pegou Abraão e foi. E aí no hebraico, Moriá quer dizer lugar revelado por Deus. Então segunda coisa que eu preciso entender, que as coisas devem ser feitas do jeito que Deus quer e não do jeito que eu acho que tem que ser. As coisas precisam ser da maneira que Deus determinou e não da maneira que é mais cômodo ou mais fácil para mim. Porque se depender de nós, a gente faz igual Caim: vou pegar isso aqui e vai ser isso aqui mesmo. Deus espera que nós entregamos para Ele o nosso melhor, e para que seja o nosso melhor, tem que estar ligado com a vontade de Deus. Amém? Você acha que a vontade de Deus para a sua vida é uma vidinha qualquer? Você acha que a vontade de Deus para a sua vida é uma alegriazinha momentânea?
Ou você acha que a vontade de Deus para a sua vida é como a própria palavra diz, boa, perfeita e agradável? Assim é a vontade de Deus para você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim, isso quer dizer que Deus, ele espera que eu cumpra com a vontade dele também. Deus, ele disse para Abraão: Abraão, vai até Moriá. Mas Deus talvez não poderia ser aqui mais perto. Não, vai até lá. Por que até lá? Porque é a minha vontade. Deus, por que tanto tempo? Porque é a vontade dele. Deus, por que dessa forma? Porque é a vontade dele. Por que a gente está batendo nessa tecla, irmãos? Falando umas coisas aqui que talvez você já ouviu, você já sabe de cor e salteado. Porque às vezes a gente vai se esquecendo. A gente vai envelhecendo na fé, vai amadurecendo na fé e vamos achando que não precisa ser tão assim, não precisa ser dessa forma, eu posso fazer assim, dá para administrar esse negócio dessa maneira. Não é, continua tendo que ser da maneira que Deus espera que seja, da maneira que Deus determinou, porque isso nós expressamos a nossa obediência. Amém? E fugir da vontade de Deus, queridos, é quebrar uma lei. Como assim, pastor? Se você quer viver a vontade de Deus para você, se você quer viver as promessas que Deus tem para você, nós precisamos entender que a vontade de Deus não é uma questão de escolha. Se eu quero viver de fato os sonhos de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que entender que a vontade dele eu não tenho que escolher, eu tenho que simplesmente obedecer. Amém? Diga comigo assim: a vontade de Deus não é questão de escolha. Diga: para mim, a vontade de Deus deve ser uma lei. E a lei, ela serve para quê? Para se cumprir. É ou não é? Tem aí uma lei natural, a lei da gravidade. Aos olhos humanos, Satanás levou Jesus lá no alto, falou: pula daqui. Está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Com certeza eles não vão deixar você cair lá embaixo. Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus, dizendo de uma maneira espiritual, mas de uma maneira óbvia. A lei da gravidade está aí para ser cumprida. Se você subir lá naquele prédio, você de repente resolve: vou aprender a voar, I believe I can fly. Eu consigo voar. Aí você sobe lá na ponta do prédio e diz: eu vou pular. O que vai acontecer? Você vai se estabacar, vai morrer. Por quê? Porque você quebrou a lei da gravidade. A vontade de Deus, ou nós cumprimos a vontade de Deus, ou os sonhos dele vão estar perdidos na nossa vida, ou as promessas que nós estamos tanto querendo que se realizem na nossa vida vão estar perdidas, porque a vontade dele é uma lei que precisa ser cumprida. Se você não quiser viver os sonhos de Deus, não quiser viver as promessas de Deus, aí você vive de qualquer jeito. Amém? Mas se você quer viver a plenitude de Deus na sua vida, nós precisamos andar em conformidade com a vontade dele. E a vontade dele qual é, pastor? É a palavra de Deus sobre a nossa vida. Amém? Terceira coisa que a gente precisa entender e ter no nosso sacrifício: santidade. No verso 5 diz: disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Por que santidade tem a ver com esse versículo? Porque o jumento, ele era considerado um animal impuro, não podia fazer parte de um ritual de sacrifício. Então Abraão deixou os servos, muito provavelmente não haviam se purificado, se preparado para um sacrifício, deixou o jumento, que era considerado um animal impuro, e subiu para o sacrifício. Então o que a gente precisa entender? Que para que possamos oferecer o sacrifício que Deus ele espera de nós, nós precisamos abandonar tudo aquilo que é impuro.
Não dá, queridos, para viver uma vida de forma que agrade ao Senhor, carregando com a gente tudo aquilo que é impuro. Não dá para ter duas vidas na presença do Senhor. No caminho que o Senhor espera de nós, nesse caminho de sacrifício, não dá para ter dupla personalidade. Aqui dentro é uma pessoa, mas lá fora é outra. Não dá para eu vir deixar o meu jumentinho amarrado fora da igreja, voltar, pegar ele e seguir a minha vida. É algo que tem que ser completamente abandonado. A Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo, nos despojando do velho homem. O que é despojando? É jogando fora, não é guardando em um lugar para voltar lá e pegar depois. É nos despojando do velho homem, tirando tudo aquilo que nós possuímos, que nós adquirimos no decorrer da nossa vida. E isso tem a ver, queridos, com conceitos, com pensamentos, com opiniões, com visões, até mesmo com a sua criação. Ah, mas a mamãe foi assim. Ah, mas o papai foi assim. Mas você não tem que ser o clone dele. Você não tem que viver a mesma vida dele. Você não tem que ter o mesmo fim que ele. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, se você quer oferecer esse sacrifício que o Senhor espera de nós, esquece até mesmo a tua criação, querido, porque a nossa criação a partir de hoje tem que ser baseada em Deus. Amém? A mamãe ensinou assim, mas o papai quer que nós aprendamos a ser assim. A partir do momento que você nasceu novamente em Cristo, a tua consciência, o teu pensamento, os teus tabus voltam tudo a zero. E nós vamos aprender a caminhar novamente com Deus. Vamos aprender a engatinhar novamente com Deus. A tua visão de casamento não pode mais estar baseada no teu pai e na tua mãe. A tua visão de relacionamento entre amigos não pode mais estar baseada em como você era antes com seus amigos lá fora. A partir de hoje eu tenho que abandonar tudo aquilo que é impuro. Ou seja, eu preciso me basear na Bíblia para mim me relacionar com as pessoas. Eu preciso me basear na Bíblia para mim me relacionar dentro da minha casa. Eu preciso me basear na Bíblia para mim educar os meus filhos. Tudo agora, queridos, vem e provém de Deus. Amém? Se não for dessa forma, não há santidade. E sem santidade, a Bíblia diz que nós não veremos quem? A Deus. Não vai ver Deus. Ou seja, o teu sacrifício não vai ser aceito. Ou melhor, nem vai chegar a acontecer o sacrifício que Deus quer. Diga comigo: Deus espera de mim, em meu sacrifício, santidade. Amém? Quarta coisa, estou indo para o fim. Deus se agradou da fé de Abraão. Gênesis 22:5 diz, primeira expressão de fé de Abraão: depois de adorarmos, voltaremos. E no verso 8 diz: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus mesmo há de prover. Provisão é a maior palavra que nós podemos dizer, que para vivermos ela ou esperarmos por ela, precisamos de fé. Um dia Deus disse para Elias: Elias, vai lá para o ribeiro de Querite ou Querité, fica lá, até eu mandar você sair, fica por lá, eu vou mandar alimento para você. Todos os dias vinham corvos e trazia a provisão. Todos os dias o corvo vinha e trazia o alimento, ele bebia da água do ribeiro. O ribeiro secou, Elias, agora vai, entra na cidade que eu já tenho preparado ali alguém que vai te abençoar, vai ofertar na tua vida. Momento desse, quem que a gente pensa? Oh, glória, Deus vai mandar um empresário abençoado que vai, dar uma levantada, vai dar uma abafada nessa crise. Deus vai preparar alguém agora que vai ser uma bênção na minha vida. Agora Deus vai mandar a provisão que eu preciso. Deus vai e aparece com quem? Uma viúva falida. Uma viúva que tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que a última esperança, a última ambição da vida dela era preparar um bolinho para ela, para o filho, para comer e sentar e esperar a morte. E aí Elias olha para ela e fala: vai lá e faz, mas traz primeiro para mim. Você quer morrer? Não é teu, mas eu não quero não.
Traz para mim primeiro que a minha jornada continua. Você profetizou com a tua boca que você e teu filho vai morrer, então não dá isso para ele, dá para mim. Elias estava ali barrando a morte na casa daquela mulher, e ele viveu da casa daquela mulher ali durante um tempo, através da provisão de Deus. Aos olhos humanos não tinha provisão alguma naquele lugar. Aos olhos humanos não tinha possibilidade alguma de sobrevivência. Mas é aí que Deus trabalha. Deus trabalha quando o homem não encontra uma saída. Deus ele trabalha quando o homem já olha e fala: meu Deus, eu não sei o que é que eu faço, para onde é que eu vou, eu não sei mais o que é que eu tenho que fazer. E Deus diz: é agora que eu vou trabalhar, é agora que entra o meu poder. Quando você diz que você está fraco, é que você está forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A provisão de Deus entra em ação na nossa necessidade. Amém? E para viver a provisão de Deus, queridos, é preciso ter o quê? O que a gente precisa ter, irmãos? Fé. Se não tivermos fé, nós vamos morrer na beira do riacho. Se não tivermos fé, a gente nem vai para a beira do riacho. Se não tivermos fé, a gente volta para trás. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que Deus ele se agradou no sacrifício de Abraão foi a fé que ele demonstrou. Nessas duas palavras e no sacrifício em si. Porque eu creio que na cabeça de Abraão estava que de alguma forma ele até chegaria a matar talvez o filho. Não sei. Mas que Deus pudesse o ressuscitar. Que Deus fosse fazer alguma coisa miraculosa. Porque a fé de Abraão era nesse estágio. E assim a gente tem que caminhar. Eu não sei como, eu não sei o que, mas eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer. Querido, você tem certeza que você vai oferecer esse sacrifício para Deus? Vou. Mas e como vai ser depois? Eu não sei. E nem preciso saber, porque Deus é o meu provedor. Deus é quem me guarda. A minha fé vai me fazer não olhar para trás e não desistir do meu sacrifício. É o que o Senhor espera de nós, queridos. Diga comigo: Deus, Ele precisa se agradar da minha fé. Volta para você, diga: eu preciso agradar a Deus através da minha fé. Amém? Mas a fé não pode ser só da boca para fora não, viu, irmãos? A fé tem que estar aqui dentro, em ação. Vai fazer igual o irmão lá na rodovia, andou lá longe, não tinha posto nem para a direita nem para a esquerda, acabou a gasolina e eu tenho fé que Deus vai fazer esse carro funcionar, eu tenho fé que Deus vai encher o tanque, eu não sei de que jeito, eu não sei, mas eu sei que Deus ele vai pôr a mão aqui, esse tanque vai aparecer gasolina aqui dentro. Aí ele foi, bateu o contato, o ponteirinho que estava lá no zero foi: não acredito! Cadê a fé? Não coloque dúvida naquilo que você precisa colocar fé. Amém? Vou repetir isso. Não coloque dúvida naquilo que você precisa colocar fé. Confie no Senhor, porque Ele tem a nossa provisão. Amém? Quinto e último, Deus exige o nosso... O que está escrito ali? Deus exige o nosso... Gênesis 22:2, a gente leu já. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu te indicarei. Como a gente diz, não servia Ismael. Ismael era filho de Abraão, mas não era filho da promessa. Filho da promessa é um filho entre Abraão, Sara e Deus. Você está entendendo isso? Um relacionamento que vem de Deus não é um relacionamento entre você e o teu marido, entre você e o teu namorado, entre você e a tua mulher. Um relacionamento que vem de Deus é um relacionamento entre você, teu marido e Deus, entre você, a tua mulher e Deus. Isso é algo que vem de Deus para a tua vida. Um triângulo amoroso que Deus se agrada: você, ela e Deus. Então por que Deus disse o teu único filho? Porque era o único filho que Deus tinha prometido.
Ismael não era filho da promessa. Ismael era filho do deslize, era filho das invenções, era a gambiarra de Abraão. O que Deus estava falando é aquilo que eu prometi, ou seja, o teu melhor. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, para a gente poder caminhar um pouquinho mais, como que eu posso dizer, sendo um pouquinho mais constante naquilo que nós desejamos. Entenda uma coisa: Deus, Ele não espera perfeição de você. Deus não espera a perfeição de você. Por que não, pastor? Porque nós somos imperfeitos e não dá para esperar algo perfeito de alguém que é imperfeito. Deus não espera a perfeição de você, mas Ele espera o seu melhor. Amém? Eu digo sempre com os meninos quando a gente está ensaiando ou estamos comentando sobre música, que se dependesse de um olho clínico, de um olho de quem entende, eu não tinha o direito de colocar a mão no violão. Eu não tinha o direito de fazer um louvor na igreja, porque eu estou longe de ser um bom violonista, estou longe de ser um bom cantor. Mas nas minhas possibilidades, cada vez que eu pego o violão, cada vez que eu pego o microfone, eu ofereço para Deus o meu melhor. Eu sempre digo: Deus, eu não tenho perfeição para te entregar, eu não tenho profissionalismo para te entregar, mas eu tenho o meu melhor. Tem dias que eu volto para casa no caminho, quem prega, faz alguma coisa, pastor Joab, eu não sei porque pastor Joab é o cara, né? Então é entre parênteses, né? Mas tem dia, irmãos, que eu desço desse altar aqui, eu entro ali, eu sento e faço assim. Aí eu entro no carro e eu falo: gente, o que foi essa pregação? Tá ali a pastora: não, amor, mas Deus falou comigo. A esposa não conta, irmão. Fala para agradar. Ela fala para agradar. E aí eu falo: nossa, amor, mas hoje foi muito ruim, não consegui entrar no contexto, não consegui entrar na mensagem. E eu volto, irmãos, eu fico remoendo isso até o próximo culto. Porque tem culto que a gente está cansado, a gente é humano. Culto que a gente corre o dia inteiro, a gente faz alguma coisa ou outra. Aí tem vezes que a gente acaba pegando a Bíblia 1 hora, 2 horas antes do culto. Aí quando acontece uma dessa, meu irmão, vai lá em casa 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, qualquer hora da madrugada que você vai me encontrar lá na Bíblia, devorando. Porque eu falo: Deus, eu não aceito outro culto igual esse, não aceito outra mensagem dessa na minha vida. Eu falo: não é perfeição, mas é porque eu sei qual é o meu melhor. E se por algum momento eu deixei de entregar o meu melhor, eu não entreguei aquilo que Deus merece. Tem dia que a gente vai estar mal, irmãos, tem dia que a gente vai estar para baixo, mas Deus sabe as nossas limitações, e Deus sabe o que é o seu melhor. Ainda que você esteja mal, esteja para baixo, ofereça para Ele o teu melhor. É aquela frase de Martin Luther King: se você puder correr, corra. Não puder correr, vai andando. Não pode ir andando, vai se arrastando, mas não para. Se você puder entregar o teu melhor, arrebentar com tudo, arrebenta. Mas se o teu melhor hoje é isso, glória a Deus. E tem dia, irmãos, que a gente que está aqui ministrando louvor, a gente quer ver a igreja decolando, a gente quer ver a unção quase que visível sobre a igreja, adorando e glorificando, e a gente quer dizer: adora, glorifica, porque a gente sabe o efeito que isso tem. Mas só quem está na pele para saber como que veio para a igreja. Às vezes chegou aqui arrastado, chegou com o coração despedaçado, que para levantar a mão e dizer que Deus é bom é difícil. Para dizer aleluia, Jesus, é quase que impossível. Por quê? Porque só a pessoa sabe como que ela chegou lá dentro. Meu irmão, só Abraão sabia como que ele estava lá naquele monte. Abraão podia ter olhado para Isaac quando Isaac perguntou: pai, cadê o cordeiro? Abraão, irmãos, é um homem. Abraão estava no pior momento da sua vida. Ele podia ter olhado para Isaac e falar: ó, Isaac, eu não sei. Eu sei que eu deixei de servir o tal de Moloque lá em Ur dos Caldeus, que aceitava sacrifício de humanos. Vim para cá para servir um Deus que não aceita esse tipo de coisa, e agora está aqui me pedindo sacrifício de gente. Eu não estou entendendo esse Deus mais não, mas vamos lá. Não.
Abraão não fez isso. Olha, filho, sei não. Deus proverá. Amém? Deus proverá o cordeiro. Vamos continuar? Isso é o que Deus espera de nós, queridos. Eu não sei o que Deus quer de mim, mas eu vou continuar porque eu sei que o que Ele tem é melhor. É isso que Deus espera. Mesmo acabado, mesmo arrasado, deu hora de ir para o culto, ai, não vou. Ponto para Satanás, ponto para o teu desânimo, ponto para a tua carne. Eu estou acabado hoje, eu estou morto hoje. Mas a Bíblia diz que há descanso nos braços do Pai. Então eu vou lá, nem que for para mim sentar e receber o descanso que Deus tem, mas eu vou oferecer o meu melhor. Amém? Eu não sei qual é o teu melhor, irmãos. Para mim o teu melhor é você pular aqui, falar em mistérios, é subir aqui em cima, dar um mortal carpaccio, não sei se é assim que fala. Para mim o teu melhor é esse, mas eu não sei qual que é o teu coração. Mas Deus sabe qual é o teu melhor. Amém? Diga assim: Deus sabe qual é o meu melhor. Diga aí: Ele sabe quando eu deixo de oferecer o meu melhor. Para gravar mais uma vez, diga: Deus merece o meu melhor. Amém? Ofereça o teu melhor para Deus, queridos. Sacrifique o teu melhor para Deus. Pastor, mas qual é o bendito do sacrifício? Diz que Deus, Ele não pediu, Ele não queria Isaac. Mas Deus, a Bíblia diz, a gente leu que Deus, Ele disse: vai e sacrifica o Isaac. Não era isso que Ele queria. Diga: Deus não queria Isaac, Ele queria Abraão. Amém? Se fosse Isaac, Deus tinha deixado terminar. Ainda que não consumou o ato, mas a gente já ministrou aqui que no coração de Abraão o sacrifício já tinha feito desde a hora que ele saiu de casa. No coração de Abraão o sacrifício já tinha sido feito. Mas quando a gente leu ali, deixa eu achar aqui. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei o quê? Que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Ou seja, Abraão, cancela, porque agora eu sei que eu continuo sendo prioridade no teu coração. Porque agora eu sei que eu continuo sendo o seu Deus. Que agora eu sei que o teu amor continua inabalável por mim. Então o que eu quero que você entenda, queridos, o sacrifício que Deus espera de mim e de você não é aquilo que nós podemos entregar, oferecer, comprar. O sacrifício que Deus espera de nós somos nós mesmos. Diga assim comigo, vamos estar aqui para a gente repetir tudo bonitinho. Diga: Deus não quer o meu Isaac. Diga: Ele quer a mim. Olha para o irmão, diga para ele: Deus, Ele não quer o seu Isaac. Diga para ele: Deus quer você. Amém? Esse é, queridos, o sacrifício que Deus espera de nós. Um dia Jesus, Ele disse: olha, quer me seguir? Quer caminhar comigo? Quer trilhar o meu caminho? Quer caminhar os meus passos? Quer ir para onde eu estou indo? Oferta tudo. Não. O que Ele diz? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Siga-me os bons. Quer me seguir? Deixa tudo. Deixa aí o que é impuro. Deixa tudo aquilo que não vai precisar lá no local de sacrifício e vem comigo. Vem comigo. Porque o que eu quero é você. Quando chegou lá o rico diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala: filhinho, sabe toda essa riqueza que você tem?
Sei, Jesus. Todo o teu ouro, todo o seu dinheiro, sei, Jesus. Trazendo para o dia de hoje, se Jesus estivesse aqui. Oferta no meu ministério. É isso? Esse dinheiro que você tem aí, filho, vamos construir um big templo. Vamos construir a melhor igreja, a maior igreja. Vamos reconstruir o templo. Foi isso que Jesus disse. Pega esse dinheiro teu, filho, e dá para os pobres. Dá para quem tem fome. Porque esse dinheiro teu aí não compra a tua salvação. O que compra a tua salvação é você negar você mesmo e me seguir. Enquanto a tua confiança estiver na provisão que o teu dinheiro traz para você, você não vai viver a provisão de Deus. E a provisão de Deus, irmãos, ela traz paz e não acrescenta dores. E isso é o que a gente precisa entender. Porque está cheio de gente aí com a conta bancária invejável, com a melhor casa, que a gente perde as contas de contar quantos carros na garagem, e também tem a melhor corda já de pendurada na garagem para ir lá e se enforcar. Tem gente que tem o bolso cheio, mas o coração está vazio, enquanto aquele que vive dependente da provisão de Deus está com um sorriso no rosto. É um arrozinho branco com ovo, porque tem aí hoje o carro dos 30 ovos por R$10, por R$8. É um arroz branco com ovo, mas está lá, glória a Deus por esse arroz com ovo. Ontem engraçou o arroz, hoje a galinha botou. Glória a Deus. Isso é o coração de quem vive da provisão de Deus, de quem sabe que não é o que você faz, mas é o que Ele faz por nós. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que Deus, isso é o que Deus ministrou no meu coração. Deus, Ele não está à procura de adoração. Como assim, pastor? Deus não está à procura de adoração. Se Ele tivesse à procura de adoração, Ele estava tranquilo, porque lá no céu tem de monte. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando uma adoração que suba com cheiro agradável. É isso? O que o Senhor está procurando? Verdadeiros adoradores. O que o Senhor espera não é adoração. Ele não quer apenas ser exaltado, Ele quer adoradores, porque adorador vive as promessas. Adorador é aquela pessoa que Deus pode manifestar o poder dele. Adorador é aquela pessoa que o nome do Senhor vai ser glorificado, não apenas por palavras dizendo glória a Deus, aleluia, mas porque as pessoas vão olhar, vão ver a forma que ele vive, e automaticamente o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. O teu Isaac que Deus te deu é teu. Porque acabou o sacrifício, desamarrou, abraçou com Isaac e foi embora para casa. E algo que o Senhor chamou minha atenção. O Senhor diz: respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e ele armou a lenha e amarrou seu filho Isaque. O anjo apareceu, disse para não fazer o sacrifício, não toque no rapaz. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro. Trocou. Abraão estava esperando um cordeiro. Deus mandou um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Qual a diferença? A diferença é que o cordeiro é um animal de até 12 a 14 meses, e o carneiro é um animal adulto. É o mesmo animal. A diferença é que o cordeiro, ele é puro, ele não se relacionou, não se contaminou. E o carneiro já é um animal adulto. Por que Deus não mandou o cordeiro? Porque toda essa passagem de Abraão, ela é uma passagem profética que a gente precisa entender. A história de Abraão e Isaque é uma história profética. Porque quando Isaque, ele perguntou: pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu de uma forma que ficou em aberto. É ou não é? O Edir chega aqui: pastor, onde está, vou colocar o quê? A bateria para o microfone. Eu olho para ele e faço assim: Deus proverá para si a bateria para o microfone, irmão.
ficou em aberto, o Edi vai continuar, e agora? Como é que vai ser? Eu não sei. Uma resposta aberta. Outra coisa é eu chegar, Edi, está aqui a bateria para o microfone. O que eu quero que você entenda? Porque a gente precisa sempre entender. Isaac perguntou: onde está o cordeiro? Abraão deixou a resposta em aberto, porque quem respondeu a pergunta de Isaac, sabe quem foi? Sabe quem? João Batista. João Batista. Onde está o cordeiro para o holocausto? João Batista olha para Jesus. Você percebeu que ninguém perguntou? Jesus chegou, ninguém perguntou: João Batista, quem que é esse cara? Ninguém perguntou. Mas Isaac havia perguntado lá atrás. João Batista olha e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não mandou um cordeiro lá atrás porque aquilo era apenas figurativo. Ele não queria que ficasse por ali a história, mas o fato se consumiu na morte de Jesus, para que a gente entenda mais uma vez que o sacrifício que Deus quer é o nosso coração para Ele, porque o maior sacrifício Ele já fez por nós, entregando Jesus naquela cruz. Se coloca de pé no teu lugar. A partir do momento que a gente entende isso e começa a viver isso, nós começamos a entrar no caminho da promessa. Nós começamos a caminhar em direção ao cumprimento da promessa. Para a gente recapitular o que a gente precisa no nosso sacrifício. Deus é quem prova aos seus filhos. Deus espera de nós a obediência. Precisamos ter santidade para agradar ao Senhor. Deus se agradou da fé de Abraão e Deus exige o nosso melhor. E o nosso melhor é abrir mão de todas as outras coisas para nos apegarmos a Ele, somente a Ele, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos aí no teu lugar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos, Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E esta boa obra é a nova vida em Cristo. E esta nova vida em Cristo é o sacrifício que o Senhor espera de nós. Porque para que possamos viver esta nova vida, precisamos abrir mão de algumas coisas que às vezes nos fazem tão bem, que às vezes estamos tão apegados, tão enraizados, que se torna um extremo sacrifício abrir mão para tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, eu oro pela tua igreja nessa noite, Senhor, e eu te peço, Pai, que esta palavra grave no coração dos teus filhos. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos saiam daqui hoje entendendo mais uma vez que não é o que fazemos, mas é o que somos, que não depende do que fazemos, mas de quem nos tornamos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensina a te agradar. Espírito Santo, nos instrua nesta caminhada, Pai. Nos ensina, Senhor, a entregarmos este sacrifício que o Senhor espera de nós. Que a tua igreja caminhe, Senhor, por este caminho da santidade, por este caminho, Senhor, de às vezes ter que dizer não para tudo à nossa volta, para podermos viver o sim do Senhor para nós. Espírito Santo, nos ajude durante esse tempo de prova, que possamos nos tornar ou nos revelar verdadeiros adoradores e não mais murmuradores. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que apontamos o dedo para o Senhor e queremos fazer o teu papel. Nos perdoa por todas as vezes que nós, Pai, tentamos dar o nosso jeito, saindo fora da tua vontade. Papai, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor.
Abençoa este povo que aqui está, Senhor. E que em nome de Jesus Cristo o Senhor olhe para este lugar e encontre aqui não apenas uma adoração de boca, mas que o Senhor encontre corações adoradores, que o Senhor encontre neste lugar servos adoradores que oferecem os seus próprios corações como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, trabalhe em nossas vidas nessa noite, trabalhe em nossos corações, nos lava de toda mentira, nos lava de toda falsidade, que toda máscara caia por terra e que possamos nos levantar, Pai, limpos, possamos nos levantar nus diante do Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, o Teu poder venha fluir nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que possamos ser, ó Deus, este sacrifício que o Senhor espera, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo mais uma vez, dizendo: Espírito Santo, me ajuda nesta caminhada. Diga: Espírito Santo, me ajuda, me ensina a agradar a Deus. Diga: me conduza por este caminho de santidade. Diga: fala comigo todas as vezes que eu estiver falando mais que o Senhor. Diga: em nome de Jesus, eu ouvi a Tua palavra, aumenta a minha fé para que eu possa Te agradar, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Adore o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar aí no teu lugar um instante. Lembre-se disso. O Isaac é seu, mas você precisa ser de Deus. Amém? O Isaac é nosso. Deus deu, está dado. Mas nós precisamos ser completamente dele. Ministramos aqui que o Senhor, Ele não nos divide com ninguém. Tem dessa: ou nós somos somente dele, ou não somos dele. Não tem essa de divisão, não. Amém? Tome posse disso para a tua vida, em nome de Jesus.